Agora, saindo da definição do Enem, como que ele é realizado? Qual é a metodologia por trás dele? O Enem, o governo federal, o INEP, com o passar dos anos, ele mudou a nomenclatura que os pais de vocês estudavam, que era matemática, física, química, e dividiam em áreas do conhecimento. É que foi bem interessante. Então, por exemplo, o aluno faz uma prova de 45 questões de linguagens. O que cai em linguagens? Cai português, cai língua estrangeira e cai literatura. O aluno faz uma prova de matemática e suas tecnologias. Aí são 45 questões de matemática mesmo, de todo o ensino médio, conteúdo regular do ensino médio. O aluno faz uma prova de ciências humanas, mas o que cai em ciências humanas? Cai geografia, cai história, cai filosofia e cai sociologia. Então, as matérias que eram separadas, o pessoal agrupou em 4 caixinhas. Eram 15 matérias, falou, não, é muita matéria, vamos colocar em 4 caixinhas e pronto. E a parte de física, química e biologia, a galera passou a chamar de ciências da natureza e suas tecnologias. Só que o Enem teve uma grande sacada, o governo, o INEP teve uma baita sacada, né? Valorizou muito algo chamado de redação. A redação hoje é a única prova do Enem que vale 1.000 pontos. E aí a gente mexe com alguns, como eu posso falar para você, alguns paradigmas que a escola às vezes sempre nos ensinou. E para a geração de vocês, vocês têm tudo 16, 17, tudo gente nova aí, é diferente. Nós éramos avaliados com nota. Então é como se pegar minha régua aqui, se fosse uma reguinha, fosse de 0 a 10. E aí o aluno tirou 7, 70% da prova, 60 e assim vai. O Enem não. A única prova que vale 1.000 pontos, que o aluno pode tirar 1.000 é redação. As outras disciplinas, as outras áreas, as provas obrigatoriamente não valem 1.000 pontos. Exemplo, se um aluno em 2014 gabaritasse a prova de matemática, ele tiraria 1.040 pontos. Ai, mas é só 1.000. Não, não. Porque são pesos diferentes, são valores diferentes. Extrapola o nosso pensamento tradicional. Para ficar mais claro, eu dou aula também em escola, e aí eu apliquei uma prova semana passada. Né? Na escola que eu trabalho, a avaliação vale 3 pontos. Aí o que eu fiz? Eu fiz 15 questões. Ah, professor, então 0,2 para questão. Então tá bom. Se o aluno acertou 10 questões, tá ali. Se o aluno acertou tantas questões, é matemática pura. O Enem extrapola esse conhecimento, porque as questões têm valores diferentes, valoração diferente. Daí que surge sempre aquele nozinho no assunto. Ah, o Tiagão, ele das 45 de matemática, ele fez 40. O Paulinho, das 45, fez 39. Não é obrigatório que quem fez 40 vai ter nota maior que a de 39. Pode acontecer ao contrário, porque as questões têm peso diferente. É aquilo que a gente chama de teoria de resposta ao item. A tal da TRI, que muitos estudantes odeiam. Por que odeiam? Porque a gente acha que o Enem é tipo uma contagem da Federal do Paraná, uma questão, duas questões, três questões. Tipo uma contagem da prova da CAF ou da UDESC, a teoria clássica de itens. É aí que dá um nozinho que às vezes, eu sou muito sincero, às vezes os alunos falam sem ter conhecimento, sem ter, e aí não entende o processo. E todo jogo, quando você entende a regra, é mais fácil. Como é que é a regra? Então a regra é assim. Então fica mais fácil resolver, entender e ir bem no Enem a partir disso aí. Realmente, inclusive essa questão da redação aí, o que mais cobram, tanto em matemática quanto em português, é esse negócio da interpretação de texto. E isso está diretamente ligado ao quê? Redação. Porque se você interpretar o tema, você vai saber o que escrever ali. Exatamente. É, E até para. Opa, desculpa, Rodrigo. fica Para tranquila. contribuir, a gente teve uma pesquisa entre os últimos Enems de 2009 até 2020, né? De quais foram os pontos mais cobrados no Enem, né? O que se cobra mais? E a questão da interpretação de texto, principalmente na área da linguagem e na área de inglês, de espanhol, né? De língua estrangeira também, é o que conta mais, o que apareceu mais, o que foi mais recorrente, né? E na área de matemática, a questão da geometria também. Então, há uma continuidade de conteúdos onde são cobrados, né? Que foram cobrados nos últimos 11 anos e apareceram e foram de forma recorrente nas provas do Enem. Então, isso também é interessante o aluno saber o que é cobrado, o que foi cobrado de forma recorrente nesses últimos anos,
para ele poder também direcionar o seu planejamento de estudos, né? A sua rotina de estudos. Agora dá um pouquinho de medo, um pouco de pavor, né? Porque a gente já está em outubro e o Enem aí em novembro, e aí os alunos ficam meio que ansiosos, né? Como que eu vou organizar essa minha rotina de estudos? Como que eu vou dar conta de todos os conteúdos, né? Então, o primeiro passo é saber o que é recorrente cobrado no Enem. Segundo passo é organizar a sua rotina de estudos. Então, a gente tem alunos que são trabalhadores, então, se meio período ele trabalha, o restante do tempo ele tem que utilizar para estudar, né? E organizar isso de uma forma coerente, com planilhas, com horários definidos, distribuindo por áreas de conhecimento, que aí você tem um equilíbrio na hora do estudo, né? Aí você não prioriza só a área de linguagem ou só a área de humanas, mas que haja um equilíbrio entre matemática, ciências da natureza, humanas, né? E que você faça as provas anteriores do Enem. Isso é bem importante também, as provas estão disponíveis no site do INEP, então baixar as provas anteriores, resolver os exercícios, isso é uma dica bem importante que a gente sempre dá para os alunos, que aí você já vai treinando a questão do tempo, a questão do conteúdo que foi cobrado nas provas anteriores e vai otimizando assim o teu planejamento de estudos, né? Isso é importante também, para que não fique essa ansiedade, né, dos pais cobrarem. Os pais cobram, lógico, né? A gente se cobra enquanto aluno também um bom desempenho, né? Então, ajustar essa questão da rotina é o primeiro passo também para ter um bom desempenho.